Olá, tudo bem? Voltei para mais uma aula de conhecimento, interpretação de texto, aqui no nosso canal Conhecimento Liberta para a Realidade. Eu estou com uma série aqui no nosso canal, qual espécie que possui duas naturezas no planeta. E para entender tudo isso, eu peguei o Evangelho de Lucas, no seu capítulo 4, versículo de 1 a 13, estou lendo versículo por versículo e interpretando. É um diálogo, um discurso, uma conversa entre Jesus e um suposto diabo. Todos esses 13 versículos está sempre ali. A presença de um certo diabo fazendo com que Jesus caia em contradição, caia em desgraça, apresentando fatos, coisas. E nas minhas aulas anteriores diz que esse diabo não existe, mas foram pessoas do José Caifás que simboliza o diabo, fazendo pressão para que Jesus desista da sua missão, que ele sempre tinha em mente, que era modificar a ideia do sofrimento daquele povo da Judéia. Eu deixei na aula passada a seguinte pergunta: por que será que a Bíblia entrou no Brasil? Qual é a finalidade? Quem trouxe? Senhoras e senhores, era o mesmo objetivo da Roma Antiga, do Império Romano. Quem trouxe a Bíblia para o Brasil foi um imperador, um rei chamado de Dom João VI. Mas para entender qual é o significado dos reis na Roma Antiga, vamos contar um pouco da história de Roma. Depois nós entramos aqui na nossa história, no nosso país. Roma, esse nome Roma, foi em homenagem a dois irmãos, Rômulo e Remo. Rômulo e Remo, que deu origem a Roma. A fundação de Roma aconteceu no ano de 753 a.C. Ou seja, como eu falei na aula anterior, tudo começou há 800 anos, no século 8 a.C., quando ali na região do rio Tibre começou a formar-se pequenos vilarejos. Isso foi se crescendo e foi aumentando, e escolheram Roma como centro financeiro daquela pequena comunidade. Por isso que Roma foi formada em 753, foi fundada, emancipada, e teve o nome de Roma, porque já existia por ali, próximo ao rio, várias pequenas comunidades, e aqueles agricultores não tinham onde depositar os seus recursos, os seus bens. Por isso foi fundada Roma, há 753 anos antes de Cristo. Mas qual era a forma de governo daquela época, senhoras e senhores? Era a monarquia. Como era escolhido o rei, por exemplo? O rei, a monarquia quer dizer, você entra nesse governo, fica lá comandando e você fica até o fim da sua vida. A escolha seria na forma de um parlamento, que era escolhido pelo próprio povo, tipo clã. Lembra do clã brasileiro? Quando o Bolsonaro estava no comando do Brasil, dizia clã Bolsonaro, porque era ele e os filhos dele. Então eles queriam formar uma espécie de reinado aqui no Brasil. Por isso o clã. O clã é formado por membros da própria família. 4, 5, 6, 8, 10, enfim. Forma um conselho, ali eles pegavam mais pessoas por fora, no caso de Roma, pegavam agricultores, pessoas mais antigas, escravos, e formavam um conselho. E aí escolhia alguém, aquela pessoa de mais confiança da região, da comunidade, seus clientes, principalmente os mais velhos, agricultores mais velhos, e escolhiam aquele cara para ser um monarca, um rei que ia comandar tal região. Era assim a forma de governo na época, em 753 anos antes de Cristo. De lá para cá,
isso foi se modificando, modificando. Por exemplo, Caio Júlio César, que foi um dos imperadores, no ano 100 a.C., ficou do ano 100 até o ano 44, 46, por aí. Esse imperador cruel. Cada vez que mudava o sistema, que o tempo ia rodando, ia andando, iam mudando as formas de governo, mas sempre rei ou imperialismo, o imperador. E esse sistema foi se mudando, e aí foi crescendo, crescendo esse imperialismo, esse império romano foi crescendo, crescendo, e chegou a 4 continentes. Parte da Ásia, onde está Israel, e aquela região ali próxima, a África e também Europa. Atingiu os 4 continentes. Isso foi quase 500 anos de Império Romano. Entendeu, senhoras e senhores? Na época de Jesus, agora vamos chegar para Jesus. Na época de Jesus, o Pôncio Pilatos era um governador de uma província da Judéia. Era um governador que era comandado por Roma, que tinha como imperador Tibério. Era o imperador da época. Era uma província, a Judéia era uma província. Quem comandava a Judéia, esse governador Pôncio Pilatos, era Roma, que já existia há 500 anos, ou há 753 anos, já existia Roma. O Brasil nem sonhava de existir. Entendeu, senhoras e senhores? Por isso, o imperialismo no mundo foi a pior derrota que a humanidade já teve até hoje. Roma caiu, o imperialismo caiu, mas continua o imperialismo aí. Hoje, quem está comandando o mundo, aqueles países que têm menos força, é o imperialismo norte-americano. Esse é quem está comandando hoje as nações menores. Mas o império nunca deixou de existir. Você entendeu, senhoras e senhores? Essa nossa série é muito importante para que você entenda qual o significado deste livro aqui. Então vamos agora passar a saber por que esse livro chegou ao Brasil. Com a mesma finalidade que tinha a Roma há 800 anos antes de Cristo, eram modificar a ideia dos nativos para uma ideia do imperialismo. Aqui, todo esse livro aqui, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, são vários truques aqui para poder modificar a visão, a cultura do povo nativo, do povo que vem das cavernas. Esse povo aqui é um povo que tinha... O Deus desse povo aqui não era o mesmo Deus, do Império Romano. Eles criam um novo Deus, um novo tempo, novas ideias, novas ideologias para poder modificar a ideia do povo antigo, das cavernas, dos índios. Por isso que ele trouxe esse livro aqui para o Brasil. Quando esse Dom João VI chegou no Brasil, existiam os índios aqui, os nativos, e eles tinham o Deus deles. Qual era o Deus dos índios? Vocês sabem qual era o Deus dos índios? Isso é para a nossa próxima aula. Quando esse livro chegou aqui, com esse Deus, que é o Deus Javé, olha aqui, o Deus daqui é Javé. Javé / Jeová, que é da Bíblia, Torá, Torá, Velho Testamento, Bíblia dos judeus. Todos esses truques aqui, tudo isso aqui é criado pelo Império Romano. Quando eles chegam no Brasil, já existia o Deus aqui dos índios nativos. Que Deus é esse? É no nosso próximo capítulo, nosso próximo encontro, próxima aula. Escreva,
Deixe seu like, curta e compartilhe, dê seus comentários e ative o sininho para não perder a nossa próxima aula. Um abraço, tchau!